Bom, gente, então na aula passada nós falamos sobre as funções inorgânicas e hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas, tá? Primeiro, eu quero que fique bem claro o que é uma função inorgânica ou uma função orgânica. O nome já diz, tem uma função. Então, são estruturas na molécula que exercem alguma função. Como que a gente sabe, como que a gente olha para uma molécula e sabe que é um ácido? Porque a gente olha que tem um hidrogênio que pode ser liberado. Isso caracteriza ela como uma molécula ácida. Como a gente sabe que é uma base? Porque ela tem uma hidroxila. Essa hidroxila, ou H, que está ali, tem a função de base naquela molécula. Então, isso dá para a molécula o nome que ela tem. Então, ela é uma base porque ela tem uma hidroxila. Essa é a função dela. A função dela é ser uma base. A função dela é ser um ácido porque ela tem hidrogênio. A função dela é ser um óxido porque ela tem oxigênio, certo? Então, isso é uma função inorgânica, tá? Porque a gente viu lá ácido, base, sal e óxido. E hoje a gente vai ver sobre as funções orgânicas. Então, são moléculas orgânicas que têm uma função específica. Então, pela estrutura dela, ela vai ter uma função que dá um nome para ela. Então, o que é uma molécula orgânica? Vamos começar por aí. Moléculas orgânicas são aquelas constituídas por carbono e hidrogênio. Tem que ter carbono e hidrogênio. Tem outros elementos no meio? Tem. Pode ter todos os outros elementos lá no meio, mas tem que ter carbono e hidrogênio obrigatoriamente, certo? Então, isso é uma molécula orgânica. E agora a gente vai ver as funções que as moléculas orgânicas têm. Então, a primeira função aqui é a função, assim que destravar essa merda. Aí, são os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio, certo? Então, a gente tem aqui na molécula, né, a formação somente de carbonos com hidrogênios. Isso caracteriza a molécula ser um hidrocarboneto, ok? Então, os hidrocarbonetos são constituídos por carbono e hidrogênio. Tem fórmula geral CXHY. Então, percebam que o número de hidrogênios não é o mesmo do número de carbonos. É o número de carbonos, né, mais todos os hidrogênios que se ligam neles, certo? Então, cada hidrocarboneto ele tem um nome específico dependendo de como ele se organiza. Os primeiros aqui são os alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta ou acíclica, tá? Então, saturado, simples ligações somente, e de cadeia aberta porque não formam círculo, certo? Fórmula geral CnH2n mais 2, certo? Então, a gente tem para cada carbono dois hidrogênios mais 2 no final, certo? Então, CnH2n mais 2. Então, se eu tenho 3 carbonos, vai ser H2n. Então, vai ter 6 hidrogênios, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 carbonos, que são esses dois que estão aqui do ladinho, certo? Então, por isso que a fórmula geral é assim. Quanto mais carbonos eu colocar, sempre vai seguir essa fórmula aqui, CnH2n mais 2, certo? Então, ela se organiza dessa maneira, lembrando lá das repulsões que acontecem, né, entre os elétrons da valência, tá? Então, se organiza dessa maneira, então ela vai formando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? Então, esses são os alcanos, ligações simples de cadeia aberta. Em seguida, nós temos os alcenos. São de cadeia aberta, também são acíclicos, mas tem uma única dupla ligação. Então, esse daqui é o eteno, ou etileno, também conhecido. Então, a fórmula é CnH2n. Para cada carbono, eu tenho dois hidrogênios, sendo que eu tenho uma dupla ligação aqui no meio. Tá? Então, esses são os alcenos, certo? Então, são de cadeia aberta e tem uma única dupla ligação, com fórmula CnH2n. Então a gente sabe que o etileno, né, ele pode ser usado como anestésico em intervenções cirúrgicas e a gente pode amadurecer forçadamente vegetais. Então, se a gente joga o etileno nos tomates, em cerca de algumas horas eles já começam a amadurecer e passar pelo processo de senescência, certo? Então, o eteno ou etileno é usado para isso, ok? Tem os alcinos, certo? São os hidrocarbonetos de cadeia aberta, certo? São, claro, acíclicos. E tem uma única ligação tripla. Então, a fórmula geral é CnH2n-2, certo? Então, eu tenho só um hidrogênio para cada carbono e faz uma tripla ligação entre os carbonos, certo? Lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações, então ele sempre está ligado, né, para fechar o octeto dele. Esse daqui chama-se etino, tá? Então também é um gás. Tem os hidrocarbonetos que são aromáticos, que daí ele tem anéis benzênicos de 6 carbonos, né? Então
são chamados de anéis aromáticos, é por isso que são chamados de hidrocarbonetos aromáticos. E lembrando, quando a gente faz pontilhadinho assim, significa que forma ressonância, porque a gente tem essa dupla ligação aqui, e essa dupla ela pode ir se movimentando, formando esse anel, ok? Então, esses são, é o benzeno. O próximo estrutura aqui é o que a gente chama de álcool, que tem um grupo hidroxila ligado ao carbono saturado de uma cadeia hidrocarbônica. Aí vocês podem me perguntar, tá, tem hidroxila, mas por que não é uma base? Lembrando que a gente tem as bases como sendo moléculas inorgânicas, certo? Até o ácido orgânico é diferente a molécula do ácido inorgânico. Então, quando a gente está falando em química orgânica, que é os carbonos ligados nos hidrogênios, se eu ligo um OH nesses carbonos aqui, vai ter outra função, que não é a função de base, mas é a função de álcool, certo? Então, a gente está trabalhando agora com química orgânica, por isso que é diferente das bases lá, né? Quando a gente tem em química inorgânica, é o quê? Uma hidroxila ligada no outro composto, num ametal, por exemplo, né? No sódio. Se tem o NaOH, o OH ligado nesse sódio indica que é uma base, tá? KOH, que é o hidróxido de potássio, também é o OH ligado num ametal. Então aqui a gente tem a química orgânica, carbonos e hidrogênios ligados com outros compostos. No caso, quando tem carbonos e hidrogênios ligados com uma OH, a gente tem a formação de um álcool. Então essa é a função de álcool, certo? Então a gente tem, no caso aqui, a função álcool, ok? Esse daqui é o álcool mais comum, o álcool etílico ou etanol, que eu tenho dois carbonos OH, tá? Então, é o álcool que a gente mais está acostumado a ver, a gente percebe aqui a estrutura, como é que fica, certo? O colesterol também é um álcool, certo? Então, o colesterol você já deve ter ouvido falar, todo mundo já ouviu falar sobre o colesterol dentro da nutrição e a importância que ele tem, né? Então, a gente percebe que essa daqui é a estrutura do colesterol, certo? Então, a gente tem aqui CH3, tem todos, vários anéis aqui aromáticos, né? Fazendo essas ligações. E aqui no finzinho a gente tem um OH. Lembrando, quando tem OH, a gente tem a função álcool no meio dessas cadeias carbônicas, né? Dessas moléculas orgânicas. Então, o colesterol é um álcool. Então, sempre quando termina com ol, a gente sabe que é um álcool, né? Etanol, fenol, é tudo álcool, certo? Então, o álcool o colesterol é um tipo de álcool, tá? Então, é uma dieta muito rica em gorduras, né? Produz um aumento nos níveis de colesterol do sangue. O nível médio é de 150 a 200 mg por 100 ml de sangue, ao redor de 300 mg por 100 ml, estão relacionados com a formação de depósitos nas paredes internas das artérias coronárias. Lembrando que quando a gente vai fazer um exame, a gente não faz o exame de colesterol, a gente faz o exame de HDL e LDL, que são as lipoproteínas de transporte desse colesterol. Então sempre a gente tem que ter um equilíbrio entre elas, sendo que o LDL deposita o colesterol nas artérias e o HDL retira ele das artérias, certo? Então, quando a gente faz o exame lá, a gente sabe o quanto de proteína carregadora tem. Se eu tenho muito LDL, que é a proteína que deposita, que chega aqui e começa a depositar e faz com que essa célula forme, né, um corpo esponjoso aqui de gordura, a gente sabe que tem muito LDL. Se tem muito LDL, está depositando muito e eu não estou levando de volta para o fígado com o HDL, certo? Então, se vocês quiserem uma explicação um pouco melhor sobre LDL, VLDL, HDL, eu posso falar um pouquinho na live, se vocês quiserem abrir uma live para a gente conversar sobre isso, tá? Mas daí a gente se conversa no fórum ali, tá bom? Mas é basicamente assim que a gente analisa, né? Pelos proteínas transportadoras de lipídios. Além do colesterol, a gente ainda faz a gestão de álcool etílico na nossa dieta, né? Todo mundo que gosta de uma cerveja, vinho, cachaça, os cachaceiros de plantão aí sempre tomam álcool, né? A gente costuma, tem isso, né? Como uma convenção social. Tem gente que não toma, mas a gente toma. Então, para a atividade de hoje no fórum, eu quero que vocês expliquem como é que funciona a absorção desse componente pelo organismo e como que isso afeta a saúde humana, quais os malefícios de se consumir essa substância, principalmente em excesso, tá? Quero que vocês escrevam pelo menos 10 linhas digitadas lá no fórum, certo? Então respondam isso daí para ganhar presença lá na aula. Continuando, a gente tem o fenol, que é o OH ligado no anel benzênico. Então, o fenol não deixa de ser um tipo de álcool, certo? Mas é um álcool ligado num anel aromático, ok? Então, a gente tem hidroxilas ligadas a um anel aromático, essa substância aqui é o fenol.
Substâncias fenólicas têm uma função muito legal no nosso metabolismo, tá? A maior parte dos corantes de coisas boas são fenólicos, compostos fenólicos, fazem bem para a saúde e a gente geralmente analisa essa composição de fenólicos nos alimentos para a gente saber o que a gente está ingerindo. Os fenólicos geralmente estão relacionados com prevenção de câncer, com redução do envelhecimento precoce, tá? Então, são os compostos fenólicos lá. A antocianina, que a gente já falou bastante, é um composto fenólico. Tem várias outras substâncias fenólicas, né, que fazem bem para o nosso organismo, né? Então, por estar num anel aromático, tem uma função um pouco diferente do que o álcool, né? Então, o álcool é linear, lembrando que o álcool aqui é linear, certo? Então, o etanol é linear, né? A gente tem aqui linear e a gente tem aqui o fenol num anel aromático, ó. Por que, que o colesterol não é? Porque esse anel aqui não é aromático, não tem dupla ligação nesse anel, né? Então, o H está ligado numa ligação simples aqui, certo? O fenol é um anel aromático que ele precisa estar em seu H. Então, o anel tem que existir aqui, aquelas duplas ligações e a hidroxila ligada nesse anel, certo? Onde que a gente tem um anel aromático? THC, né? Aquela substância que chama-se tetrahidrocannabinol, certo? Então, a THC é o principal componente ativo da planta conhecida como maconha. E ela tem umas aplicações na medicina para diminuir a pressão do globo ocular de pessoas com glaucoma, evitar a cegueira, diminuição de ânsia de vômito em pacientes com câncer, é, para tratamento de epilepsia, a gente tem a utilização do THC, que é essa substância isolada aqui. Onde é que está o fenol aqui? Lembrando que o fenol é a OH ligada na hidroxila, certo? Na hidroxila não, no anel aromático, tá? Hidroxila ligada no anel aromático. Então, nesta molécula aqui, a gente tem o anel aromático aqui. Lembrando, né, que o anel aromático tem todas aquelas duplas ligações. A hidroxila está ligada nesse anel aromático, certo? Então a gente tem aqui a substância que a gente chama de fenol. Então a THC, que é essa substância aqui, é um composto fenólico que tem vários benefícios aí, né? Lembrando que a THC ela não causa entorpecimento das pessoas, né? Não é isso daqui que é a droga. Isso daqui auxilia no tratamento de várias doenças, né? É extraído aqui do óleo essencial, certo? Tem outros fenólicos aqui, como a isoflavona e a antocianina, lembrando que esses aqui são componentes funcionais dos alimentos, né? Então a gente tem cumarinas, flavonoides, isoflavonas da soja, catequina no chá, antocianina do vinho, os taninos, são todos compostos fenólicos, ó. Tem sempre um anel aromático aqui, né, com as duplas ligações e as hidroxilas ligadas neles aqui, né? Então anel aromático e as hidroxilas, anel aromático aqui, ó, e as hidroxilas, anel aromático e a hidroxila. Todos eles são compostos fenólicos, tá? Solução vermelha em pH de 1 a 2, né? Isso daqui é o cátion favílico, né? A gente tem aqui, então, essas substâncias que são boas para o nosso organismo e que trazem vários benefícios aí para nossa saúde, certo? A maior parte deles capturam radicais livres, ou seja, evitam que a gente tenha câncer, por exemplo, evita o envelhecimento das células, né? Então, o fenol, né, compostos fenólicos são bem importantes aí, estão presentes em vários alimentos. Éter é essa moléculazinha aqui. Ela é classificada em éter quando a gente tem uma cadeia simples e um átomo só de oxigênio interposto entre dois átomos de carbonos, certo? Então pode ter anel aromático também, mas desde que eu tenha o oxigênio sozinho aqui. Tinha um professor meu no cursinho que falava que o éter ele está eternamente sozinho, ou seja, não tem nada conectado a ele, ele está lá só ele no meio da cadeia, né? Então essa molécula que está representada aqui é o etoxietano ou éter dietílico. Então eu tenho o etanol aqui, o outro etanol aqui, né? E eu tenho o oxigênio ligando aqui essas duas moléculas, então é dietílico e é um éter, porque o oxigênio está sozinho. Vocês não sei se já ouviram falar sobre essa planta, né? Mas essa planta aqui é o quebra-pedra. Nasce nos matos aí, nos beira de muro, tem um monte. E é um chá popular e tem éter, né? Onde é que vocês veem o éter aqui? Tá aqui, ó. Tem um carbono aqui, outro carbono aqui, oxigênio aqui, 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 aqui e aqui. Todos eles são éteres, tá? Pode estar ligados tranquilamente no anel aromático, desde que o oxigênio esteja sozinho aqui, certo? Se eu tivesse só um H aqui, ia ser um fenol, mas não é,
que tem entre dois carbonos eu tenho um oxigênio, certo? O quebra-pedra, ele tem a hipofilantina, que é essa substância aqui, que é um éter, e é conhecida, né? Essa substância é conhecida para dissolver cálculos renais. Já tentei isso daqui, para mim não funcionou, não dissolveu nada, eu tive que eliminar a pedra pelo jeito convencional mesmo, que é fazendo força e chorando de dor. Mas tem para pessoas que depende do cálculo, né? Funciona. Então vai depender muito do tipo de cálculo renal. Tem cálculo que se dissolve, tem cálculo que não, mas para os cálculos que se dissolvem, o chá do quebra-pedra é maravilhoso. Ele funciona super bem porque consegue dissolver aí essas pedras, esses cálculos renais, certo? Então é um éter, ó, a gente percebe aqui que tem oxigênio sozinho entre os carbonos, tá? Então, gente, já deu aqui mais ou menos uns 15 minutos, hoje a aula vai até aqui. Responda uma perguntinha lá para mim no fórum e a próxima aula eu vou continuar esse conteúdo, ok? Até a próxima.